Olá, caros alunos! Como estão vocês? Espero que bem, espero que em casa, espero que atenciosos, espero que estudiosos e etc, né? Todos preparados para o frio que vai começar a entrar agora? Vai dar aquela vontade de ficar em casa e a gente não vai precisar de pegar ônibus, acordar cedo, pegar Uber, sei lá o que, para ir na escola, que a gente tem aqui as nossas mãos. Escola, né? Em casa, não é mesmo? Enfim, galera, ó, brincadeiras à parte, nós vamos hoje fazer dois exercícios da tarefa que eu escolhi, envolvendo aquelas famosas relações métricas na circunferência, na pirâmide, desculpa, que nós vimos na última aula. Na semana passada eu cheguei até a fazer exercício sobre isso, mas eu não pedi nenhum desse estilo para a tarefa. Então eu vou fazer dois da tarefa nesse estilo, vou liberar para você fazer todos os demais da tarefa mínima. Se você ainda não fez a tarefa da semana passada, refaça, tá bom? Faça, termine, depois você vai fazer todas então da mínima. O último exercício da tarefa mínima envolve uma pirâmide especial que eu vou falar para vocês num outro vídeo ainda hoje, tá bom? Antes eu queria te lembrar que para calcular algumas coisas sobre a pirâmide é importante, antes de você enxergar essas coisas que eu estou pedindo aí, de você se lembrar que para calcular a área de uma pirâmide, basta você calcular a área de uma base, calcular a área de cada face lateral, de cada triângulo na lateral, somá-las, somar esses triângulos para dar a área lateral, somar com a área da base e pronto, você calculou a área total. Então a área total é a área da base mais a área dos triângulos das laterais. Ok. A segunda coisa que eu queria te lembrar é que para calcular o volume de uma pirâmide, como ela é uma figura daquelas que afina na ponta, todas as figuras que afinam na ponta, você vai calcular o volume da mesma maneira. Lembra que o prisma que não afinava na ponta, né, começava daquele jeito e continuava igualzinho, o prisma e o cilindro, para calcular o volume era área da base vezes altura? Pois bem, todas as figuras que afinam na ponta, você calcula o volume através de 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 vezes a área da base vezes a distância do vértice da pirâmide até a base, que é a altura da pirâmide. Agora, essas daqui são relações métricas envolvendo alguns segmentos importantes das pirâmides que nós vimos na última aula. Então, quando você olha uma pirâmide qualquer, é importante que você identifique algumas coisinhas. A primeira coisa que você precisa de se lembrar é que esse pedaço aqui embaixo é a aresta da base, que não é muito difícil de você se lembrar, espero. É importante que você se lembre também que essa aresta aqui, assim como todas as outras que ligam o vértice à base, é chamada de aresta lateral. Agora tem duas, é bom lembrar também que a distância que vai daqui de cima, a distância que vem daqui de cima até lá no centro da base é a altura. Eu vou pôr assim, a aresta da base, essa daqui é a aresta lateral, era para ser um L, aí, e aquela ali é a altura. Eu pus Hzão, porque daqui a pouco a gente vai usar uma notação de Hzinho. Aí era importante você também destacar mais alguns traços. O primeiro era a distância do vértice até o ponto médio da aresta da base. Nossa, como está saindo torto, meu Deus! A distância do vértice até o ponto médio da base passando pela face, que a gente chamava de apótema da pirâmide. Lembra, para calcular você tinha que enxergar um triângulo retângulo, que por acaso é esse que você está vendo aqui na figurinha do lado, eu já vou falar dele. Também era importante que você destacasse a aresta, deixa eu pegar a caneta amarela para fazer o coisa, né? A distância entre o centro da base e esse ponto aqui que a gente chamava de apótema da base. E é claro que ainda tinha mais um traço aqui para enxergar, que é a ligação entre o centro e o canto, o centro e o cantinho lá da pirâmide. No caso da pirâmide de base quadrada, é metade da diagonal do quadrado, né? Então você tinha que enxergar vários triângulos retângulos. Esse aqui, que era o triângulo formado pela aresta lateral, metade da aresta da base e a apótema da pirâmide, que é importante para a gente poder calcular a área lateral. Esse triângulo aqui, que é formado entre a altura, o apótema da base e a apótema da pirâmide. Esse triângulo aqui, que está meio tortinho, vai lá, ó, pega a altura, a distância do centro até o vértice da base e a aresta lateral. E esse daqui que está lá no chão, né?
Enxergando essas piramidezinhas, né? Esses triangulinhos escondidos nas pirâmides, você vai ter capacidade de resolver praticamente todos os exercícios. É só você aprender a enxergar essas daí para a gente poder resolver. Vamos então começar pelo exercício número 11. Ele fala assim, ó. A base de uma pirâmide reta é um quadrado cujo lado mede 8 raiz de 2. Então, lembrando que, turma, uma pirâmide reta é uma coisa tipo assim. Uma pirâmide não reta é aquela oblíqua, meio torta assim, que não é o caso. Então, aqui vamos melhorar o desenho. A gente tem como base um quadrado. Tá lá a pirâmide, tá o vértice da pirâmide lá no alto, ligou aqui, 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 tracejou quem está escondido. Pronto. A gente sabe que a base é um quadrado e o lado desse quadrado vale 8 raiz de 2. Então, aqui é 8 raiz de 2, aqui é 8 raiz de 2. Maravilha. As arestas laterais da pirâmide medem 17. Então, deixa eu achar aqui a cor, aqui a mesma cor que eu estava usando no slide. Essa aresta lateral, como todas as outras que estão aqui, essa aresta lateral, acho que não era essa a cor que eu queria, era essa daqui, agora sim. Vamos lá. Ó, essa aresta lateral, assim como todas as outras que unem o vértice lá em cima da ponta da pirâmide aos vértices da base, valem 17. Então, o exercício quer saber qual é o volume da pirâmide. Vamos lembrar, o volume de uma pirâmide, como qualquer outra figura que afina na ponta, é 1/3 vezes a área da base vezes a altura da pirâmide. A área da base está fácil de calcular, porque na base nós temos um quadrado, tem essa raiz, mas paciência. O problema é saber qual é a altura, qual é a distância lá do vértice até aqui embaixo no meio da base. Para a gente saber essa altura, tem várias maneiras da gente relacionar, mas eu acredito que aqui a maneira mais fácil... Nossa, gente, eu querendo desenhar bonitinho, tá ficando cada vez pior. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer a caneta um pouquinho mais espessa. Aí, pronto, melhorou. Então, ó, para a gente poder calcular essa altura, tem várias maneiras da gente encontrar alguma coisa para poder fazer. Eu acho que uma maneira não muito difícil seria ligar a ponta dessa altura, que está aqui, com o vértice lá no canto. Como a base é um quadrado, esse pedacinho vai ser o quê? Metade da diagonal do quadrado. Aí vai aparecer aqui um triângulo, deixa eu até tirar esse carinha da frente, ó. Vai aparecer aqui um triângulo retângulo, onde a gente pode, como sempre, jogar um Pitágoras e resolver o problema. Tudo bem? Vai lá. Então vamos lá, vamos começar calculando esse pedaço todo de roxo, que é a diagonal do quadrado. Para quem não se lembra, tem uma fórmula para calcular a diagonal do quadrado. Se você não se lembra, pesquisa aí no Google, dá um jeitinho de lembrar. A diagonal do quadrado vai ser lado raiz de 2. É uma fórmula que você tem que ter em mente para não te atrapalhar. Então, a diagonal vai ser o lado do quadrado da base é 8 raiz de 2 vezes... Então, esse lado ó, é da fórmula, essa raiz de 2 é da fórmula. O 8 raiz de 2 é do lado, essa raiz de 2 aqui é da fórmula. Ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2, então a diagonal vai ser 8 vezes 2, que é 16 centímetros. Atenção, 16 centímetros é a diagonal toda. Então, a gente fica com 8 centímetros para cá e 8 para lá. Agora, a gente pode, nesse triângulo retângulo, jogar um Pitágoras aqui escondido. Ó. Joga um pitizinho. Lembra do famoso Pitágoras? Cada um no seu quadrado começa pelo maior lado, que é a hipotenusa. A hipotenusa desse quadrado vale 17. Que mais? Os catetos valem a altura, que está ali, a alturona, mais o catetinho que está no chão, que é 8. 17 ao quadrado vai dar 289. Vou até perguntar aqui para os universitários para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. 289. Então, a gente fica com 289 igual a h² mais 64.
289 menos 64 vai ser igual a h quadrado. Então, o h quadrado vai ser 225. Então, aquela alturona de verde vai ser raiz quadrada de 225, que vai dar 15 centímetros. Beleza? Agora a gente consegue calcular o volume. Então, o volume dessa pirâmide vai ser, o volume de qualquer pirâmide é sempre 1/3 vezes a área da base vezes a altura da pirâmide. Agora, a base é 1 quadrado e a área do quadrado é a mais fácil que tem. É só fazer lado, é só fazer o próprio lado vezes o próprio lado, né? Lado vezes lado. Então, o volume vai ser 1/3 vezes o lado da base, que é 8 raiz de 2, vezes ele mesmo, 8 raiz de 2. Lembra, é um quadrado de lado 8 raiz de 2, vezes a altura que a gente acabou de descobrir que dá 15. Então, o volume dessa pirâmide será 1/3 vezes, atenção, 8 vezes 8 dá 64. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, vezes 15. Claro que isso daqui é uma maneira de fazer essa conta, hein, gente? Se você enxergar outra, fica à vontade. Veja só, 15 dividido por 3 dá 5. Então, eu vou ficar com 64 vezes a raiz de 4, que é 2, vezes 5. Então, a gente fica com 64 vezes 2 vezes 5, 10, 640 centímetros cúbicos, que é exatamente a resposta que se encontra lá na letra B, de birosca. Certo? Então, ó, você não precisa decorar nenhuma fórmula a mais se você não quiser. É só você aprender a enxergar esses triângulos que estarão escondidos no meio das pirâmides. Nessa pirâmide eu usei esse triângulo. Em outras pirâmides pode ser necessário que a gente use outro triângulo retângulo escondido. Beleza? Próximo exercício é o número 14. Diz assim, ó. Para a feira cultural de uma escola, um grupo de alunos irá construir uma pirâmide reta de base quadrada. A pirâmide terá 3 metros de altura e cada aresta da base medirá 2 metros. Pausa. A gente está falando então de uma pirâmide de base quadrada, lá no chão é um quadrado. A gente está dizendo algumas informações já sobre essa pirâmide. Além de saber que ela é de base quadrada, a gente sabe que ela vai ter 3 metros de altura. Então, a distância daqui até lá no meio, a distância da altura da pirâmide até a base vai ser 3 metros. 3 ficou com um tupetinho aqui, ó. E o exercício disse também que cada aresta da base vai medir 2 metros. Então, aqui tem 2 metros, vai medir 2 metros. 2 para lá, 2 para cá. Tá bom. Agora presta atenção. A lateral da pirâmide vai ser coberta com folhas quadradas de papel que podem ser cortadas para um melhor acabamento. Então, observe que o exercício está falando da lateral. E ele fala que a lateral vai ser coberta. Quando você cobre a lateral, você vai acabar produzindo a área lateral dessa pirâmide. Aí ele fala assim, que a medida do o lado de cada folha é 20 centímetros, se a medida do lado de cada folha é 20 centímetros, o número mínimo de folhas necessárias à execução do trabalho será. Pausa. É bom a gente lembrar primeiro que as medidas do desenho estão em metros. Aí ele falou agora que cada folha é um quadrado, são folhas quadradas, com um lado de 20 centímetros. Com essa informação, a gente consegue calcular o quê? Vamos pensar. Sabemos que essas folhas têm que dar a volta na lateral da pirâmide. E a gente sabe que cada folha é um quadrado, tanto por tanto. Se a gente sabe que cada quadrado é 20 por 20, a gente consegue calcular a área de uma dessas folhas.
Para descobrir quantas folhas você precisa, você precisaria de saber a área total. Sabendo a área de uma folha, você pega a área total e divide pela área da folha, e você vai ter o número mínimo, que seria o número necessário se você não tivesse que cortar nem dobrar nenhuma dessas folhas, né? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Primeiro, descobrir a área lateral, depois, descobrir a área de uma folha e, por último, dividir a área lateral pela área de uma folha só para descobrir quantas folhas você vai precisar de usar. Então, vamos lá. Vamos começar calculando a área lateral. Turma, para calcular a área lateral, você teria que vir aqui nessa pirâmide e calcular a área dos triângulos da lateral. Você pode, por exemplo, calcular a área desse triângulo aqui e multiplicar por 3. Tudo bem? Por 3 não, por 4, porque são 4 triângulos ao redor, né? Um na frente, um atrás, um do lado do outro. Agora, o problema é que para calcular essa face lateral, vou até desenhar aqui, ó, na lateral, a gente tem um triângulo também, ó. A gente sabe que na lateral desse triângulo, a base aqui embaixo vale 2. O problema é que a gente não sabe, lembra, para calcular a área de um triângulo, você precisa da base da altura do triângulo. A altura do triângulo é isso aqui. Agora, não confunda, a altura do triângulo é uma coisa, a altura da pirâmide é outra. A altura do triângulo é a distância que vai daqui até aqui. Opa! Ó, lá da ponta até aqui o ponto médio da base, numa pirâmide reta. E aí que está o segredo. Ó. Então, o que nós vamos ter que calcular aqui é esse pedaço aqui. Vamos ver se você lembra qual que é o nome. O nome disso daqui é apótema da pirâmide. Nós vamos ter que calcular esse apótema, que eu vou chamar de... Vou inventar que é x, para não ficar tão ruim, vai. Ó, temos que calcular o x. Calculando o x, a gente consegue calcular a área de uma dessas faces, para a gente poder calcular a área lateral e a partir da área lateral a gente conseguir calcular aí quantas folhas que a gente vai precisar de usar. Tentando jogar para o fundo esse desenho para ver se melhora, turma. Agora tem que jogar isso para trás também. Tchau, foi lá. Acho que não melhorou muito não. Então vou apagar mesmo, pronto. Agora, como é que nós vamos fazer para poder descobrir esse x? Bom, o exercício deu altura, ela está até marcadinha ali. Se você ligar a pontinha da altura ali com a pontinha do apótema, você vai descobrir que aqui está o triângulo, o retângulo, que você vai ter que jogar um Pitágoras para poder resolver. Olha lá, apaguei aqui para você enxergar melhor. Aí, eu preciso jogar um Pitágoras ali dentro para poder resolver. Agora, quanto que vale aquela distância do centro até a borda? Como a base é um quadrado, a distância lá na base, ó, lá no quadrado. A altura, é claro que o meu quadrado aqui está péssimo, hein, gente? Mas a altura da pirâmide vai bater lá no quadrado exatamente no ponto central. A distância do centro do quadrado até a borda vale metade do lado. Não é isso? Então, se o lado inteiro vale 2, então aqui a gente vai ter 1 e 1. Isso significa, então, que esse pedacinho vale 1. Pronto, isso aqui é a parte mais difícil do exercício, é enxergar tudo isso. Deixa eu anotar aqui que isso daqui era a base, para você não se confundir depois. Então, nesse triangulinho que está aqui, a gente pode mandar ver um Pitágoras lá dentro, ó. Mandando Pitágoras, o nosso famoso cada um no seu quadrado começa com o maior lado, que é a hipotenusa. A hipotenusa daquele triângulo vale x, um cateto vale 3 e o outro cateto vale 1, que é o cateto do chão. 3 ao quadrado dá 9. 9 com mais 1 dá 10. Então, x quadrado está dando 10, isso significa que o x vale raiz de 10 metros. O que é um número super estranho, mas não à toa, olha o que o exercício disse aqui em cima. Raiz de 10 é aproximadamente 3,2. Então, vamos anotar aqui que x é aproximadamente 3,2, por notação do exercício. Já melhorou.
Então, esse x que nós temos aqui, ó, vale 3,2. Agora a gente consegue calcular a área lateral. Então, dessa maneira, a área da lateral, deixa eu anotar aqui, ó, a área lateral vai ser 4 vezes a área de um desses triângulos, né, da lateral. Vou pôr assim, triângulo lateral. Então, a área lateral vai ser 4 vezes a base do triângulo. Lembra, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo vale 2. A altura do triângulo é aquele xizinho, 3,2. Corta esse 2 com esse 2. E a gente vai descobrir que a área lateral vai dar 4 vezes 3,2. A área lateral vai dar 12,8 metros quadrados. Maravilha. Agora, o exercício disse que essa pirâmide toda vai ser recoberta com cada folha, com folhas quadradas, onde cada uma tem 20 centímetros. Então, vamos lá. Cada folha é um quadrado com 20 centímetros por 20 centímetros. Só que a área lateral a gente tem com metro quadrado, então é bom que a gente passe tudo para metro. 20 centímetros são 0,2 metro por 0,2 metro. Então, a área de cada folha vai ser base 0,2 vezes altura 0,2. Metro, metro. É 20 centímetros vezes 20 centímetros, que é a mesma coisa que 0,2 metro vezes 0,2 metro. Vai dar 0,04 metros quadrados. Agora sim, para terminar. O número de folhas que a gente vai precisar de usar é a área lateral dividida pela área de cada folha. Por cada folha, eu vou escrever assim. Então, a área lateral é 12,8 dividido por cada folha, que é 0,04. Numa divisão com vírgula, você iguala as casas e corta a vírgula. Aí ficou 1.280 dividido por 4. 1.280 dividido por 4 dá 320 folhas, que é exatamente o que está marcado lá em cima na alternativa C, de capricho, que é o capricho que eu estou fazendo esse exercício aqui com você. Beleza, turma? Ó, então vou tirar o zoom aqui para você ter uma visão geral. Talvez as letrinhas fiquem pequenas, tá? Mas não tem problema. Depois você sabe que as minhas anotações vão estar salvas em PDF lá no nosso querido site. Na descrição da aula lá no portal você encontra o site para encontrar essa anotação, ok? Gente, muito obrigado por sua atenção até aqui. No segundo vídeo nós vamos falar de uma pirâmide especial. Tá? Até daqui a pouco.